Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria voltarmos ao nosso O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, no caso, o livro Ação e Reação, escrito através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos chegando no finzinho, só falta isso aqui, o livro inteiro já foi. Vamos continuar hoje o capítulo 16º, Débito Aliviado. Que coisa maravilhosa a gente saber que mesmo nas piores circunstâncias ainda é possível que a gente consiga apoio da divindade para recuperar dos erros cometidos, para nos melhorarmos, apesar de tantas dificuldades que nós mesmos pusemos em nosso caminho. É o caso do nosso querido Martim, que matou o seu pai queimado, que juntou-se com 2 capangas, que traiu a afetividade do pai, mantendo relação com a sua madrasta, uma jovem, que buscando as suas aventuras, emoções, se envolveu com o filho do seu próprio marido. Todas estas coisas grotescas para os princípios éticos poderia fazer a gente pensar que esse tipo de gente não tem remédio. Mas não é assim que o universo olha as coisas. Para cada filho de Deus, existe um destino nobre. E a lei do universo garante que todos possamos tomar este caminho se aprendemos a ver nossos erros e a buscar corrigi-los. Vamos então pegar de onde paramos, porque o Hilário e o André Luiz estavam assim, esperando mais e mais e mais. E então, quando o Silas fez um silêncio, o Hilário falou: ai, seu Silas, conta mais, explica como é que o Adelino pode estar ganhando tempo nesse modo de viver com tantas dificuldades, com tantas coisas que estão acontecendo com ele. Como é que ele está atenuando suas dívidas? Vamos ver? Vamos ao texto, vamos lá. Silas então sorriu e acrescentou dizendo: Correia, que é o Adelino Correia, que não merecia a felicidade de um lar tranquilo, porque ele arruinou o lar do seu pai, nesta vida agora casou-se. E como ele não merecia uma harmonia familiar, padeceu o abandono da companheira, que não entendeu o seu coração. Avançando para a terna Marisa, aquela mocinha que estava dormindo, Silas disse: deste modo, pela vida útil à qual ele se consagra e pela caridade incessante que ele passou a exercer, ele, Adelino, atraiu para junto de si, como filha de sua carne, a antiga madrasta, que ele desviou dos braços do pai, hoje reencarnada junto dele para reeducar-se ao calor de seus exemplos nobres, guardando a dor de saber-se filha de pobre mulher que renegou o casamento com a união conjugal. A mãe abandonou-a. Ela é filha legítima de Adelino com a mulher, mas a mulher não quis saber. Então agora ela está padecendo essa condição de filha abandonada, guardando a dor de saber-se filha de uma pobre mulher que renegou o casamento, o tálamo conjugal, do mesmo jeito que ela no passado menosprezou a união, por ter traído o seu marido. Mas não é apenas essa a vantagem de Adelino, que é de recuperar a filha, a antiga amante agora como filha. Silas pousou levemente a mão nos pequenos que estavam ao lado da menina e que dormiam e disse, dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com o Cristo, Adelino, nosso amigo, recolheu como filhos adotivos os 2 cúmplices do assassinato do pai, o Antônio, os capatazes, Antônio e Lucídio,
que, abusando de humildes donzelas escravizadas, de quem furtavam os filhinhos para exterminar ou vender, não encontraram senão o prostíbulo como berço, vindo para o círculo afetivo do companheiro de outro tempo, no sangue africano que eles tanto enxovalharam, de modo a lhe receberem o amparo moral a essa forma necessária, essa reforma que eles precisavam tanto fazer. A moça, madrasta, que traiu o pai, agora também vem à vida como filha de uma mulher que traiu o casamento. Ela agora não tem mãe. Olha que interessante. Os dois capatazes, que obviamente não eram negros na época, o Antônio e o Lucídio, que viviam explorando as mulheres, que desfaziam-se das pobres escravas, que pegavam seus filhos e vendiam como coisa para não terem que ficar tendo que ver o filho dele com uma negra. Eles não tiveram nenhuma ligação com a afetividade de nenhuma mulher que os aceitasse como filho. Tiveram que nascer assim, como frutos não desejados das moças de vida fácil, das que viviam em prostíbulos. E aí renasceram na condição de negros. Aquela mesma condição que eles não respeitaram quando abusavam das moças. Precisam então reformar-se. Como brancos, que eram os carrascos dos negros, agora nascem excluídos de uma vida familiar que lhes dê carinho e na pele negra que eles enxovalharam. Puxa vida! Agora o que acontece? Foram colocados num prostíbulo, obviamente que as mães não queriam ter estes filhos lá dentro, jogaram fora, e quem é que os resgata? Justamente o cúmplice do passado, o sócio, que aceita recebê-los para lhes dar outro destino, para fazer com que eles possam crescer sob outros tipos de princípios. Maria Emília vai receber o carinho do pai legítimo, não mais como mulher, como fêmea, vai receber como filha. E os dois cúmplices do assassinato do pai agora vão receber ensinamentos e vão receber a proteção daquele que os levou a uma situação bastante complicada, de cúmplices. Vamos voltar ao texto para ver o que mais vai aparecer. Enquanto nos edificávamos com o precioso ensinamento, Silas continuou explicando. Como é fácil de reconhecer, nosso irmão, através da responsabilidade espírita cristã, corretamente sentida e vivida, conquistou a felicidade de reencontrar os laços do pretérito criminoso para o necessário reajuste. Ao mesmo tempo que, se houvesse desistido, desertado, fugido da luta, pela irreflexão, pelo afastamento, pela fuga da companheira, ou se tivesse fechado a porta do coração a dois meninos infelizes, teria adiado para futuros séculos o nobre trabalho que está fazendo agora. Está ganhando tempo, você está entendendo isto? Você que está me ouvindo, se você perceber, ele está economizando tempo, está antecipando resgates. Porque vamos supor que a mulher foi embora. Ai, agora eu estou sozinho, não quero mais, eu vou fugir da vida, vou largar essa criança aí com outra, porque agora eu não tenho mais ânimo para seguir cuidando de uma menina sem a mãe. Ele não teria ajudado a sua cúmplice, aquela mulher com quem ele se envolveu, largaria a responsabilidade. Agora, se, além disso, ele tivesse fechado as portas da sua casa e dizendo-se, não, já tenho uma filha, não vou pegar mais ninguém, e não tivesse recolhido os dois que apareceram, enjeitados, negros, ele teria adiado para alguns séculos no futuro o resgate, o reencontro com estes espíritos. Mas com isto, o que ele está fazendo é ganhando tempo para ele mesmo, ele está antecipando. A justiça do universo, vendo que ele estava
voltado para auxiliar aqueles que ele prejudicou, trouxe para a sua porta aqueles que foram seus sócios, para que ele agora os reconduzisse, os recolocasse no caminho correto. Então, ele está agora fazendo nobres trabalhos que teria adiado para futuros séculos se ele não aceitasse. Nós, então, diz André no texto, nos dispunhamos a formular novas indagações, porém, Adelino Correia havia se despedido da mãezinha e viera ocupar um leito modesto, não longe das crianças. Demonstrando hábitos respeitáveis, sentou-se em prece. Foi quando Silas, recomendando-nos a cooperação, abeirou-se de Adelino e aplicou-lhe passes magnéticos, esclarecendo-nos logo depois. Disse o Silas, ainda pela utilidade que sabe imprimir aos seus dias, Adelino mereceu a limitação da doença congênita de que ele é portador. Como ele está sendo útil, a justiça do universo reduziu-lhe o grau de gravidade dessa doença. Tendo ele sofrido por longo tempo o trauma perispiritual do remorso por haver incendiado o corpo do seu pai, nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais, que, como já disse a vocês, o castigaram intensamente depois do túmulo. Por isso, ele renasceu com a pele atormentada por vibrações calcinantes, abrasadoras, que desde cedo se expressaram no seu corpo físico por uma eczema de mau caráter. Parece o fogo selvagem, parece aquilo. Semelhante moléstia, em face da dívida em que ele se envolveu, deveria cobrir-lhe todo o corpo durante muitos e angustiosos lustros, que são quinquênios. Muitos quinquênios, 10, 15, 20, 30 anos de sofrimento. Mas, pelos méritos que ele vai adquirindo, a enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e trabalhar, porquanto ele obteve a felicidade de continuar a servir de uma forma espontânea na plantação constante do bem. Quer dizer, então, que o karma, a causa, produziria o efeito de um corpo todo coberto por eczemas bolhosas, queimantes. Porém, apesar de ele sofrer disso desde quando nasceu, ele que poderia dizer, eu não presto para nada, eu vou ficar aqui na cama, está doendo muito, estou me sentindo queimado, Deus não é justo. O que ele faz? Ele cresce e ele se dedica aos outros, começa a fazer o bem para as pessoas, esquecendo dessa sua condição, diminuindo com isto aquilo que era o peso que ele precisava resgatar. Graças então a ser útil, a lei do universo permitiu que a sua doença regredisse a ponto de não impedi-lo de continuar a fazer o que ele fazia, no bem dos outros. Neste caso, a ação de agora causa um efeito benéfico de uma medicação que o mundo espiritual pode aplicar para atenuar o grau de suas responsabilidades do passado. Porque não é pela dor que o universo deseja que a gente resgate nossas dívidas. Jesus fala isso. Misericórdia eu quero, não o sacrifício. Eu quero misericórdia, eu quero que você entenda que é preciso ter compaixão da dor alheia. Não quero que você fique doente, eu quero que você cuide de doentes, que cuide de quem sofre. E se você faz isso, como Adelino está fazendo, o que acontece? Você, mesmo que tenha muitas culpas, sempre encontrará a solidariedade daqueles que querem que você aproveite esta vida e continue fazendo dela uma ferramenta de esperança na vida dos outros. Então, essa é a primeira lição. Não é Dr. Bezerra de Menezes, não são os bons espíritos, não. É o próprio Adelino quem dá o primeiro passo.
Depois de fazer isto, os bons espíritos, Dr. Bezerra, todos os outros médicos, todos os mentores, todos eles se envolvem para fazer com que o sofrimento de Adelino seja diminuído, para que ele continue a ampliar a sua generosidade na direção dos outros aflitos. Olha que maravilha! Não é farmácia, não é cirurgia, que são coisas boas, claro que são, que está fazendo isso. Esse benefício não foi remédio que você compra no balcão de qualquer farmácia. Não, foi uma disposição interior de alguém que, mesmo sofrendo e com todas as justificativas para ser egoísta ou para ser revoltado, não faz nada disso, ajuda os outros. E aqui nós vamos continuar a ver o que Silas está explicando. Vamos lá? A essa altura, como ele era constante na plantação do bem, Silas estava explicando tudo, mas nesse momento, talvez porque o dono da casa se dispusesse ao refúgio dos travesseiros, a dormir, o assistente nos convidou a sairmos daquele ambiente. De volta à mansão, o nosso amável mentor continuou tecendo brilhantes comentários em torno do amor que cobre a multidão dos pecados, segundo a lição do Evangelho. Quando Hilário, interpretando-me as minhas próprias indagações, diz André, considerou de maneira improvisada, assistente, seu Silas, com uma explicação assim tão clara, é justo, é natural que nós tenhamos curiosidade de saber determinados detalhes que digam respeito a este caso. Nós poderemos, por acaso, termos notícias quanto à situação de Martim Gaspar, o pai que padeceu o martírio do fogo na sua carne quando estava doente? Poderemos? E então, porque o Silas, depois de ouvir isso, permaneceu em silêncio, o Hilário continuou explicando. Por acaso, o Martim Gaspar terá conhecimento do trabalho renovador de Adelino? Será que ele ainda lhe devotando ao filho como outrora, o menosprezo e o ódio? Será? Será que a ação do filho, agora renascido como Adelino, é do conhecimento do pai e isso possa ter atenuado? E por fim, depois de ouvir essas perguntas, Silas, infatigável que ele era para explicar as coisas, respondeu, olha, Martim Gaspar, que era incansável na violência, foi igualmente tocado pelos exemplos do nosso amigo Adelino. Observando a sua transformação, abandonou as companhias indesejáveis a que ele se adaptara e pediu asilo em nosso instituto. Pediu asilo na nossa mansão aqui. Já vai para alguns anos. Onde então ele aceitou severas disciplinas. E Hilário, então ansioso, não contém a pergunta: e onde então ele está agora? Porventura será permitido que nós possamos ir vê-lo para perceber as suas alterações, como ele melhorou? Hilário está curioso, ele quer saber o que está acontecendo com todos os membros daquele drama, daquela situação difícil. Porém, nesse instante, diz André, nós havíamos atravessado a entrada do santuário de nossas obrigações, chegamos à mansão e Silas, sem mais possibilidade de se alongar, afagou os nossos ombros, os ombros do nosso companheiro Hilário, e disse a ele: acalme-se, calma Hilário, calma aí. É possível que estejamos de regresso a esse assunto em breves horas. Daqui a pouco nós voltamos a falar disso. Despedimos-nos, diz André, conservando as anotações, à maneira de um estudo interrompido que aguardava seguimento. No dia seguinte, porém,
grata surpresa nos visitou o coração. Quando o relógio anunciou alta noite, na extensa faixa planetária em que se mantinha o nosso domicílio, Silas veio buscar-nos prestimoso. Iríamos de novo à esfera carnal, mas naquela hora, em companhia de Druso, não iríamos sozinhos. Nós iríamos com o diretor, o orientador da mansão. Druso iria conosco. Nós então, apesar de curiosos, ficamos felizes. Era a primeira vez que viajaríamos junto ao grande mentor que nos conquistara a mais ampla reverência. E se é verdade que o privilégio nos alegrava, ao mesmo tempo perguntávamos por que motivo se ausentaria ele da mansão que não lhe dispensava a presença. Por quê? Entretanto, não houve oportunidade para longas divagações. Em companhia de Druso, que se fazia seguir por Silas, por duas das irmãs altamente responsáveis em serviços na mansão, e por nós, eu, André Luiz e Hilário, nós utilizamos-nos do meio mais rápido para a excursão, cujo objetivo nós desconhecíamos, porque a maior autoridade nos trabalhos normais do Instituto, por certo, não disporia de tempo para uma viagem que não fosse a mais curta possível. Ele está dizendo com isso que para chegar nas regiões terrenas vindos da mansão, havia outros meios mais lentos. Porém, como o ministro ou instrutor Druso tinha responsabilidades graves para manter, ele não podia perder tempo. Então eles foram pelo caminho mais rápido para chegar na terra. Aí André fala, olha, o meu desejo de fazer pergunta para o assistente era grande, para que nós pudéssemos ter uma conversação educativa em torno do problema que estávamos abordando já na noite anterior. Porém, a presença de Druso como que nos inibia na disposição de ficar perguntando sobre os temas que não partissem dele mesmo, cuja dignidade não nos privava da expressão livre. Ele não nos impedia de falar, mas nos infundia incoercível e irreprimível respeito. Nós tínhamos uma veneração que não queríamos interromper nada, falando coisas, falando bobagens. Foi assim que no rápido trajeto nós ouvimos dele a conceituação oportuna e sábia em torno de múltiplas questões de justiça e trabalho, admirando-lhe cada vez mais a cultura e a benevolência. Espantado, no entanto, reconheci que a nossa equipe estacionou à porta do lar de Adelino, que nós na véspera havíamos deixado. Dois auxiliares que conhecíamos de perto esperavam a caravana ali na entrada. Depois de recíprocas saudações, um deles avançou para Druso e anunciou reverente: diretor, o pequenino recém-nascido estará conosco dentro de meia hora. O grande mentor agradeceu e nos convidou a acompanhá-lo. No interior, a paisagem doméstica que nós já conhecíamos, o relógio marcava 2h20 da madrugada. Admirados, seguimos o orientador que tomara a frente, penetrando o aposento em que Adelino, ao que nos foi permitido supor, começava agora a dormir. Druso acariciou-lhe a cabeça por momentos e então vimos Adelino Correia erguer-se do corpo de carne como se fosse movido por alavancas magnéticas poderosas, caindo nos braços do grande orientador, à maneira de uma criança enternecida e feliz. E então Druso, entre sério e terno, lhe disse: meu amigo,
chegou a hora do reencontro. Adelino Correia começou a chorar, aterrorizado, sem conseguir libertar-se dos braços acolhedores de Druso. E então este, de forma bondosa e amiga, disse: vamos orar juntos. E com Adelino nos braços, levantando os olhos para o alto, sob a nossa profunda atenção, Druso suplicou: Deus de bondade, Pai de infinito amor, que criaste o tempo como incansável guardião de nossas almas destinadas ao teu seio, fortalece-nos para a renovação necessária. Tu que nos conheces os crimes e as deserções, concede-nos a bênção das dores e das horas para redimi-los. Unge-nos com o entendimento de tuas leis, para que nós não repilamos, não afastemos as oportunidades do resgate. Emprestaste-nos os tesouros do trabalho e do sofrimento como favores de tua misericórdia, para que nos consagrássemos à reabilitação dolorosa, mas justa. Nós, os prisioneiros da culpa, somos também operários de nossa própria libertação, ao bafejo de teu carinho. Ó Pai, infunde-nos coragem, para que nossas fraquezas sejam esquecidas. Inflama em nosso espírito o entusiasmo santo do bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos, e nos conduza pelo caminho da renúncia, para que a nossa memória não se afaste de ti. Que possamos orar como Jesus, o divino mestre que nos enviaste aos corações, a fim de que nos rendamos de todo aos teus desígnios, à tua vontade. Depois de leve pausa, repetiu em lágrimas a oração dominical que todos conhecemos e que quantas vezes fazemos mecanicamente sem pensar. Digo eu: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Quando sua voz emudeceu, diz André, profunda emotividade exercia sobre nós inexpressável domínio. Reconduzido então ao corpo físico, Adelino acordou em abundantes lágrimas. Ele se reconhecia numa alegria íntima, se bem que ele não pudesse guardar consciência lúcida plena dessa comunhão conosco. Terminados alguns instantes, alguns minutos de espera, que passaram rápidos, nós escutamos lá fora da casa o choro convulso de uma criança terna. Abraçado por Druso, Adelino levantou-se do leito e imediatamente abriu a porta que comunicava o interior com a calçada externa, em cujas lajes, vigiado por amigos, espíritos amigos da mansão, uma pobre criança recém-nascida esperneava aflitivamente. Tomado de surpresa, Correia, Adelino, ajoelhou-se
enquanto o grande orientador lhe dizia com segurança: Adelino, eis aí o pai ofendido, que agora é enjeitado, abandonado pelo coração materno, que ele ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. Aí está teu pai assassinado por você na outra vida. Adelino Correia não lhe escutou a palavra pela via do ouvido, mas registrou-a no templo da mente, como um apelo do amor celeste que lhe trazia ao coração mais uma criança abandonada e infeliz. Tomado de alegria, que ele não explicava por quê, abraçou o pequerrucho com espontâneo gesto de amor e, após conchegá-lo de encontro ao peito, voltou para dentro, gritando jubiloso: meu filho, meu filho! E Silas, então, que estava entre eu, André e Hilário, nos comunicou emocionado: Martim Gaspar retorna à experiência física, asilando-se nos braços do filho que o desprezou. Nós não tivemos, porém, qualquer oportunidade para uma conversa mais longa. Druso, enxugando as lágrimas, nos advertiu em voz alta, como se ele estivesse falando para si mesmo: Oxalá, quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, possamos nós também abrir o coração a esse amor excelso de Jesus, para que não venhamos a falir nas provas necessárias. E havia tanto recolhimento e tanta angústia naquele olhar que nos havia habituado ao mais doce enternecimento e ao mais profundo respeito, que de volta à mansão nenhum de nós ousou quebrar-lhe o doloroso e expressivo silêncio. E aqui termina este capítulo maravilhoso. Quanto trabalho, quanto esforço de toda a espiritualidade para que um assassino encontrasse o assassinado e o aceitasse, não sendo seu próprio filho, e já não era mais sequer o primeiro, o segundo, o terceiro, já era o quarto, de um homem doente, numa casa pobre, sem o concurso da esposa, trabalhando para suprir as necessidades mínimas, ajudando os outros miseráveis com o pouco que ele tinha, para que nossos encontros se transformassem em bênçãos para a nossa própria redenção. Veja só, em uma época em que o útero se transformou quase em um cárcere, em que as mulheres se livram daqueles que poderiam estar voltando ao seu contato para resgates de ambos, onde a indústria do aborto clandestino ou oficial se tornou quase uma prática comum. Vocês imaginam quantos destes nossos credores não estão recebendo daquelas pessoas que estariam devendo a eles o carinho, justamente o assassinato como resgate? Já entenderam por que há tantas dificuldades no espírito daquelas pessoas que, ao invés de acolherem, seja por via natural, seja por via transversa, quando a natureza nos traz os filhos abandonados e a gente os joga para fora como se não era problema nosso? Quantos dos nossos amigos e vítimas, daqueles que são credores de nossos próprios atos, não estão sendo desprezados de novo?
Quantos pais que numa vida passada nos adotaram e agora contam conosco para que nós os aceitemos, são de novo trucidados pelas condutas egoísticas de uma vaidade que não deseja perder a estética física ou não deseja ter problemas para criar mais uma boca. E então, aqueles que nós recebemos o benefício no passado e que agora nos competia abrir as portas da vida para que eles pudessem ter uma vida e crescerem, são assassinados ainda sem direito à defesa. Não é por falta de motivo que estão muitos traumas acompanhando os seres humanos, mentalmente, com culpas, com autoflagelações, porque de verdade isto é algo que acontece constantemente. Nós estamos sempre chegando ao local em que precisamos para ajudar ou para sermos ajudados. E como analisamos isto? Como vemos um parente difícil que nos compete agora dar carinho porque está sozinho na vida e a gente não quer saber dele? Agora, se fosse rico, haveria uma disputa para cuidar do tio, doente, preso ao leito, mas rico. Estas são experiências da nossa condição de devedores, egoístas, mas que estamos aprendendo, e aqui você vê uma lição maravilhosa. Agora, preste atenção numa coisa que me chamou muita atenção neste capítulo especificamente. Até aqui, o Druso apareceu no começo, recebeu os qualificativos nobres que André Luiz aplicou à sua pessoa, e depois ele desapareceu. Quem apareceu mais foi o Silas. Todos os capítulos depois foi o Silas que organizou. Mas nesse aqui, Druso está presente. E se você prestar atenção, em tudo o que se refere a Druso, André Luiz usa uma expressão peculiar. O grande, o nobre, o grande diretor, o nobre líder, ele sempre qualifica Druso como alguma coisa muito importante, como algo que possui uma respeitabilidade que eles mesmos não se animam a romper. E isto tem algum motivo. Isto vai nos fazer pensar bastante a respeito, porque os próximos capítulos estarão nos chamando a esse encontro. Porque se você vê no final, Druso fala assim: Oxalá, quando estivermos de novo em pleno nevoeiro da carne, possamos também nós abrir o coração ao excelso amor de Jesus, para que não venhamos a falhar nas provas necessárias. Ou seja, ele se coloca também como quem precisa dessas provas necessárias. Mas ele é este líder, este dirigente que expressa tal postura de respeito aos que estão sob sua companhia, que você vai ver inúmeras reverências de André Luiz a esta figura, a este espírito, justamente para dizer: olha, este homem, este espírito tão elevado, merece tanto a nossa reverência, que é estranho que ele se manifeste assim. Depois dessa oração, nós esperamos estar um dia preparados para que nós não falhemos nas nossas missões de acolher os que precisam da nossa ajuda. Estranho, né? Mas perceba, conte, se você puder, neste trecho do capítulo, conte quantas vezes André Luiz se refere
a Druso com essas expressões qualificativas tão enobrecedoras, tão assim, cheias de encômios, de respeito, veneração. Você vai encontrar, eu não contei, mas eu, pelo menos, umas 4 ou 5 estão aqui. E isto vai ter ligação com o que vai acontecer no restinho desse livro aqui, ó. Aqui no final. Mas, no próximo programa, nós vamos para uma outra dívida. Esta aqui do Adelino não acabou. Ele atenuou bastante, porque ele foi generoso, ele tinha que ter o corpo inteiro doente, ele tinha que ter um monte de problemas, mas ele conseguiu, com a sua postura, ir se livrando, diminuindo o sofrimento, recebendo ajuda de todo mundo ia pedir para o Silas ajudar o pobre do Adelino. Agora, no capítulo 17, a dívida está expirante, está acabando. Quem está passando por isso, agora, está se livrando dela. É o capítulo que vem a seguir. Na próxima semana, nós estaremos falando sobre o capítulo 17. Obrigado pela sua audiência, pelas suas mensagens, pelo seu carinho, por tudo aquilo que você tem feito para multiplicar o conhecimento espírita através desta obra, mandando a informação para os seus amigos, falando do espírito da letra, chamando mais pessoas para terem contato com estas 8 obras que já fizemos e com esta 9ª que estamos quase terminando. E você estará fazendo um benefício muito grande para muitos outros. Outros como são a Maria Emília, o Martim, o Gaspar, o Antônio Lucídio, outros que estão reencarnados, para que possam aprender também como aproveitar a vida material e livrarem-se dos compromissos morais indignos de outras vidas. Você pode ajudá-los. Faça com que outros também participem e tenham conhecimento de toda a beleza desta obra. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Esperamos ver você no próximo Espírito da Letra e até lá, com muita paz.